Está no ar o nosso programa Fala Câmara Entrevista, que é um espaço onde você confere um pouco do trabalho e das atividades que os vereadores exercem dentro e fora do prédio da Câmara Municipal. E hoje nós recebemos, dentro das entrevistas com os parlamentares bauruenses, o vereador Fábio Manfrinato, do PR, também primeiro secretário da mesa diretora aqui da casa. Vereador, seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, Lidiane. Um prazer estar aqui novamente com vocês, falando aí para os nossos ouvintes. Começar falando sobre um projeto de lei quentinho, saindo do forno, de sua autoria, né? Isso. Deve entrar no ementário na próxima sessão ordinária, que concede isenção de pagamento de Zona Azul a pessoas com deficiência. O que motivou você a elaborar esse projeto de lei? Isso. Lidiane, na verdade, é um projeto que dá isenção não só à pessoa com deficiência, mas também aos idosos. Então, são duas vagas que, pela resolução 303 e 304, é obrigatório conter na cidade, dentro das suas porcentagens, né? E eu visualizo de uma maneira, há bastante tempo eu já venho estudando esse caso e visualizo assim. Essas vagas, elas são colocadas em locais estratégicos, de fácil acesso e também para que a pessoa tenha aquela vaga assegurada, e isso nós contamos também com o bom senso das pessoas que não precisam e muitas vezes utilizam irregularmente. E para que a pessoa com deficiência idosa utilize aquela vaga, ela já precisa de uma credencial, que ela até cada município tem que emitir essa credencial, mesmo ele sendo de trânsito nacional, né? Como é do CONTRAN, ele tem validade em todo o território nacional. Só que cada cidade tem que emitir a sua credencial. Então essas pessoas, já necessitando dessa facilidade de mobilidade, dessa facilidade de acesso, não justifica essa pessoa ela ter que pagar a Zona Azul, porque a Zona Azul nada mais é que um controle de tempo que a pessoa está parada ali. Então não tem essa necessidade. A pessoa que ela tem essa mobilidade já reduzida, ela não tem o porquê, se ela estiver fazendo algo e demorar um pouco mais que 1 hora, por exemplo, de um estacionamento rotativo, vai causar um transtorno muito maior. Ela tem que voltar no seu veículo, trocar o cartão, ou até mesmo em situações que não pode continuar na mesma vaga, ter que trocar de vaga. Então, pensando por todo esse lado, e também baseado em mais de 40 cidades que já trabalham com essa lei, nós estamos agora apresentando e vamos já apresentar a todos os vereadores para suas apreciações, para as comissões que apreciem o nosso projeto e que torne, desde que a pessoa tenha a credencial para poder estacionar nessas vagas, que se torne também uma vaga gratuita, sem a necessidade da área azul. Você especificou no texto da matéria, vereador, a quantidade de vagas nos estacionamentos públicos destinada a esse público, né, pessoas com deficiência e idosos. Então, a cada 100 vagas de estacionamento público, X ou Y seriam destinadas a esse público. Não, isso já é uma resolução do CONTRAN, como eu falei, então isso já vem do Conselho Nacional do Trânsito. Nós não precisamos nos preocupar mais com a quantidade de vagas que devem ser oferecidas. Simplesmente nós temos que cobrar que essas vagas sejam instaladas. E a Endurbe ela vem fazendo esse trabalho muito bem feito, ela tem colocado as vagas em áreas de prioridade, ela tem atendido a essa questão do CONTRAN, as resoluções com 303 e 304. Então, a nossa preocupação mesmo é que essas pessoas utilizem dessas vagas sem a preocupação de ter que colocar o cartãozinho da área azul. Essa proposta não interfere na questão arrecadatória da Zona Azul? Nem tem esse fim arrecadatório, né? É mais por controle mesmo, por uma fiscalização dos agentes. Então, ela não vai interferir, não tem um impacto financeiro que diga não pode ser feito dessa forma. Vereador, você presidiu recentemente aqui na Câmara Municipal, no plenário da Casa, uma audiência pública para a discussão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? É uma discussão que acontece em âmbito nacional, mas você até ressaltou na audiência a importância de que se discuta aqui no município, localmente, para que as pessoas entendam primeiro que documento, que estatuto é esse. Isso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele está sendo formatado. Ele já existe, só que por conta de não ter uma eficácia tão grande ainda,
a convenção, ele na verdade, ele vai legalizar a convenção. Então nós precisamos e temos uma necessidade muito grande que todos os municípios, aí vai até uma dica, as câmaras municipais da nossa região, promovam essa discussão, promovam essa audiência pública, convidem as suas entidades, as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, as pessoas que trabalham nesse meio, porque hoje nós temos uma ferramenta que é o site E-Democracia, que ele está 100% interativo. Então as pessoas têm a oportunidade de trabalhar dentro da formatação desse estatuto. E nada melhor do que a pessoa que tem a deficiência, do que a entidade que está também trabalhando com pessoas com deficiência, para ajudarem na formatação desse estatuto. Que ao fim, ele capacita legalmente, como eu já falei, as medidas instituídas pela convenção. Então fica aí uma dica muito importante novamente. Vamos mobilizar as pessoas. Nós já fizemos a nossa parte aqui em Bauru. Eu estou tomando a liberdade de sair aí, visitar outras cidades e levar essa informação para as outras cidades. Nós já fizemos nessa semana também uma visita à PAI de Bauru. Reunimos pais das pessoas com deficiência intelectual, na maioria delas, né? E todas as deficiências estão englobadas ali. Até o texto da redação, ele está dividido em 3 eixos. Eu trouxe até aqui um exemplo disso para poder passar para vocês. Os eixos são disposições preliminares, direitos fundamentais e acessibilidade. Ou seja, ele está englobando todas as condições necessárias para um estatuto específico e um estatuto funcional, porque a preocupação é essa, que esse estatuto seja funcional. Então, ele vai dar garantia de que as leis serão cumpridas. Vereador, várias entidades participaram, várias entidades do município participaram da audiência pública, a PAI, Hospital Centrinho, enfim, e apresentaram as suas principais reivindicações. Quais dessas demandas você destacaria? Ainda é a questão da mobilidade urbana? Ainda é a questão da acessibilidade. Ainda muito se fala na acessibilidade ainda. Muito se fala no transporte, ou seja, são 2 eixos aí, os direitos fundamentais, né, e a acessibilidade. Então, foi importante essa nossa audiência aqui, porque muitas pessoas ainda não sabiam desse canal. E é um canal aberto, é um canal que a pessoa, na sua casa, ela acessa o www.edemocracia.câmara.gov.br e lá dentro ele é extremamente didático. A pessoa faz o cadastro e começa a interagir com o estatuto. E não só com o estatuto, ele vai interagir com outras pessoas que estão deixando recados. Então pode haver até tem até um bate-papo dentro do estatuto para trocar ideias, para falar sobre aquele texto que eles estão analisando e para encaminhar as suas ideias. Lembrando sempre que correções de textos devem ser encaminhadas juntamente com as suas justificativas, para aquelas pessoas que estão elaborando, que vão finalizar o estatuto em Brasília, que eles possam ter também essas ideias justificadas. Então fica uma coisa muito mais incorporada e uma coisa muito bem resolvida, para que a gente não tenha que daqui, não sei, alguns anos para frente, ter que voltar ao assunto de estatuto. Vereador, quero aproveitar que a gente está falando sobre acessibilidade. A Câmara tem discutido, a respeito da questão da proposta de reestruturação da CEPLAN e o espaço precário em que se encontra, em que está instalada hoje a Secretaria. E você comentou na última sessão da Câmara sobre a falta de acessibilidade, então a dificuldade que as pessoas com deficiência têm de acessar a Secretaria e os seus serviços. Sim. Isso é realidade em outros prédios ou em outros órgãos e departamentos públicos de Bauru? Isso é realidade em muitos prédios públicos. Já questionei até essa situação aos arquitetos da prefeitura e o retorno que eu tive é que eles já estão com os projetos, estão realizando suas modificações. Não é um trabalho rápido, mas é um trabalho que já foi iniciado.
Mas é um trabalho que tem que ser dado muita importância, pois, veja, nós temos um exemplo muito prático aí, como você mesmo citou, Lidiane, que é o prédio da CEPLAN. O órgão que fiscaliza a acessibilidade no município, ele estava dando esse exemplo, ele estava num andar superior, onde não existia um acesso por um elevador ou algo parecido. Era tão somente uma escadaria. E isso foi visto, né? Nós sentamos, conversamos, eu passei esse grave problema para eles e eles mudaram, mas mudaram simplesmente um setor, que é a fiscalização. Existem muitos outros setores que precisam desse apoio, né? Precisam modificar. Nós estamos sempre em contato com o poder público executivo para que isso seja resolvido. Nós estamos sempre solicitando, através mesmo de notificações, nós mandamos ofícios para lá e talvez esses ofícios gerem até ideias, né? Porque às vezes a pessoa não entendeu ainda a necessidade e o ofício vai para ajudar. Realmente precisamos mexer nesse setor ou naquele setor com prioridade. Agora, além de prédios, espaços públicos, como você mesmo citou, o Parque Vitória Régia, causa uma dificuldade muito grande de locomoção das pessoas que são cadeirantes, por exemplo. Vários locais, né? Nós tivemos aí no ano passado uma confecção de um número muito expressivo de guias rebaixadas, que isso seria mais para o acesso do cadeirante. No centro da cidade, onde tem uma concentração maior de pessoas. Muitas outras foram também construídas em alguns bairros, ainda precisamos de muitas, nós sabemos disso. A prefeitura ela tem dado um retorno para a gente de que o trabalho está sendo feito, tudo está sendo pensado, até mesmo nos momentos que há uma construção de ruas, a abertura de ruas, já estão prevendo isso, né? Nas próprias residências, as residências que precisam tirar o seu habite-se, se ela não tiver uma calçada padrão, hoje ela não consegue o habite-se. Então, existem formas hoje também para garantir um acesso um pouco melhor. Nós também conseguimos, voltando para a Vitória Régia, nós conseguimos uma verba da deputada Mara Gabrilli que destinada à acessibilidade, e nós destinamos essa verba para uma melhoria do Vitória Régia. Nós podemos observar hoje que a calçada do Vitória Régia ela não tem uma sequência, né? Ela chega em tal momento, ela vira baia de estacionamento de carro. Então não pode isso acontecer. O acesso ao palco não existe com acessibilidade. Então são projetos que a CEPLAN está também trabalhando para poder aproveitar esses 400 mil de verba que vem do federal, para nós melhorarmos essa questão de acessibilidade. Uma última questão, vereador, nem todo mundo sabe, mas além de vereador, além de campeão de luta de braço, você também é farmacêutico de formação, né? Isso, farmacêutico bioquímico. E vem atuando nessa área com uma proposta de projeto de lei para uma estruturação da assistência farmacêutica em Bauru. Como te chegou essa demanda? Isso, eu fui... Há anos atrás, eu fui diretor do Conselho Regional de Farmácia da Seccional de Bauru, eu fui diretor por 8 anos, então eu sei muito bem das necessidades, trabalhei no ramo por 10 anos, então agora em contato com o presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, nós podemos então, com o poder público, né, com uma força política agora, podemos rever a situação dos farmacêuticos no nosso município. Farmacêuticos que têm todo o direito de estar presente em todo o local que haja dispensação de medicamento. Então, se há medicamento, há o farmacêutico. Essa é a ideia. Mas além de nós iremos apresentar até mais para frente um projeto de lei aqui na Câmara, esse seria um projeto um pouco mais geral, e nós vamos dar um apoio ao Executivo para formatar um novo projeto que eles vão se unir e dar uma força muito maior para a categoria farmacêutica, né? Nós sabemos que existem muitos pontos ainda públicos que têm essa demanda, que precisa do farmacêutico, muitas vezes tem a dispensação de medicamento e não tem o farmacêutico. Essa é a nossa preocupação.
E não vai ser um gasto para o município. Na verdade, vai ser uma economia para o município, porque se o profissional da área ele está ali, ele sabe como conversar com a pessoa, ele sabe o que administrar para essa pessoa. Então, ele não vai ter uma dispensação assim aleatória, ou então de uma forma irresponsável. Ele está ali para ser o responsável por isso. E esse é o trabalho que nós vamos fazer agora, juntamente com o Conselho Regional de Farmácia. E esse é o trabalho do vereador Fábio Manfrinato, do PR, que esteve conosco aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Vereador, obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do nosso trabalho. Obrigado pela sintonia. Esse programa será exibido pelo canal 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Obrigada e até a próxima.